Bom dia, irmãos. Que bênção podermos estar juntos mais uma vez para adorar ao Senhor. E a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Assim acontecia na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 19. É o texto que nós vamos ver hoje, e esse é o verso 20. Atos 19, 20, mas é a ideia principal desse texto. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E eu quero que você tenha isso em mente. Enquanto nós estivermos lendo esse texto, nós já estudamos Atos 19, do verso 1 ao 7, o apóstolo Paulo ali encontrando os discípulos em Éfeso, 12 homens, certamente com suas 12 famílias, muito provavelmente foi a base da igreja de Éfeso, uma igreja próspera, que cresceu bastante e que se tornou a principal igreja da Ásia. Você ouve falar da igreja de Éfeso na epístola aos Efésios, né? E você ouve falar da igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2. Era a igreja mais importante daquelas 7, no sentido de ser uma igreja grande, uma igreja de muita responsabilidade. E aqui, em Atos 19, você está estudando o início desta igreja. Começou ali com 12 famílias, que esses 12 homens tinham sido batizados ali com o batismo de João, e depois eles foram batizados com o batismo cristão em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali receberam o Espírito Santo de Deus. Estudamos que foi um tempo de transição. Entendemos que hoje é bem diferente. Você crê no Senhor Jesus, automaticamente você recebe o Espírito Santo de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. E aí depois você é batizado nas águas, que é um símbolo de que você realmente creu no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele continuou a sua obra ali, lá na cidade de Éfeso, uma grande cidade na Ásia, onde hoje a gente entende que está as ruínas daquela cidade, o sítio arqueológico está na Turquia. Então, a Turquia hoje, Turquia moderna, é o país que contém essa província da Ásia, não exatamente, mas aproximadamente, certo? Queremos, então, observar que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente naquela época, e ainda hoje ela pode crescer e prevalecer poderosamente, só que nós temos que usar a mesma receita, imitar, fazer da mesma forma, obviamente dentro do nosso momento de vida, da nossa época. Por isso, nós vamos observar 3 estratégias fundamentais para que a palavra de Deus cresça poderosamente. A primeira Pronto. Microfone velho, né? É que faz pregação boa. Vamos adaptar aqui ao provérbio. Mas bem, 3 estratégias para que a palavra de Deus cresça poderosamente. E a primeira delas é que o ensino sistemático da doutrina gera conversões. Então essa é a primeira estratégia. Tem que ensinar a doutrina, tem que ensinar a palavra de Deus, tem que ser a Escritura. Não se faz a obra de Deus sem a Bíblia. Isso é fundamental. Sem um ensino consistente da Bíblia. Então, se você vai em qualquer igreja, em qualquer lugar que se diz cristão e não há um ensino consistente da Bíblia, um ensino que ensina você sozinho a aprender da Bíblia, para você mesmo entender a Bíblia, então esse negócio está errado. Então a igreja é o local para ensinar a palavra de Deus, porque é aí que existe o crescimento poderoso da Escritura e, consequentemente,
transformação de vidas. Vidas não são transformadas senão pela palavra de Deus. É o instrumento que Deus usa. E nós observamos isso exatamente aqui. Vamos ler do verso 8 ao verso 10, Atos 19, verso 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então você percebe que Paulo começou na sua estratégia de sempre, como lá na cidade de Corinto, agora em Éfeso, ele estava ensinando na sinagoga. O que é que ele ensinava? Isso a gente já viu no sermão de Paulo em Atos 13, provavelmente ele repetia esse sermão em cada cidade que ele ia. Era a mensagem do Evangelho sobre o Messias prometido e que esse Messias é o Senhor Jesus Cristo. E era esse o ensino. Por isso que é um pouco diferente hoje, na nossa época, a mensagem é a mesma. Mas qual é a diferença? Bem, nós estamos num país que muita gente, ou quase todos, digamos assim, ouviram sobre Jesus. Problema, ouviram errado. Ouviram errado sobre Jesus, né? Não vou dizer todo mundo, mas muitos do Brasil ouviram a seguinte frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é verdade? Todo mundo que já foi católico na vida ouviu essa frase, não viu? Mas muitos não entenderam, ou não quiseram entender e não sabem o que significa. Então, cabe aos cristãos verdadeiros, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, ensinar o que significa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Falado ali por João Batista. Então, na verdade, o apóstolo estava ensinando isso. Passou 3 meses na sinagoga, ele tinha o status de rabino e ele explicava as profecias sobre a vinda de Jesus, do Messias, e dizia: ele veio, é Jesus que foi crucificado e que ressuscitou ao 3º dia. Perceba que quanto mais distante de Jerusalém Paulo ia, era mais difícil ensinar essa mensagem. Em Atos 17, quando Paulo prega ali aos atenienses, ele nem fala o nome de Jesus, mas ele fala de alguém que Deus escolheu para julgar, né, a humanidade. Mas ele nem fala o nome. Por quê? Porque os atenienses nem sabiam direito quem era, e Paulo devagarzinho foi construindo a mensagem, a pregação. Certamente aqueles que creram, ele foi mais específico depois daquele discurso lá no Areópago. E agora ele está na Ásia, ou seja, bem mais distante de Jerusalém. Ele está em Éfeso. Então ele vai para onde? Sinagoga. Tem judeus ali, eles têm a base do Antigo Testamento. Então eu vou só explicar que o Messias chegou. Aqueles judeus que se convertiam iam ajudar o próprio missionário na pregação do Evangelho na cidade de Éfeso, que é outra cultura, outro contexto, bem diferente do contexto de Israel vivendo ali. Então, Paulo frequentou a sinagoga, falava ousadamente, dissertando e persuadindo. Então não era necessariamente aquela mensagem emotiva, emocional, cativante, era dissertando, explicando, elucidando e persuadindo, ou seja, dando argumentos para que aquelas pessoas entendessem, os judeus ali, ou aqueles que eram próximos do judaísmo, entendessem que Jesus era o Messias. Porque a palavra Messias, no Antigo Testamento, quer dizer o escolhido, aquele que vem para salvar o homem da condenação dos seus pecados. Então, esse termo Messias trazia uma carga de sentido sobre salvação muito ampla. Não era só a salvação da condenação do inferno, também, mas era a salvação para o paraíso com Deus, para o novo céu e a nova terra, para a ressurreição dos mortos. Então era uma salvação que a gente chama de holística, ou seja, total, uma salvação completa. Às vezes os crentes pensam que a salvação é somente eu ser livre da condenação do inferno. Somente eu estou usando somente para ênfase, que não é somente, né? Claro que é muito importante, mas a nossa salvação vai além. É para uma sociedade redimida, um planeta redimido, uma vida maravilhosa por toda a eternidade com Deus. Essa é a nossa plena e poderosa salvação em Jesus.
E no final do verso 8, com respeito ao reino de Deus. Ele fala de um reino, o reino de Deus que vai ser instalado na terra. Quando Jesus veio pregando o evangelho do reino, Jesus estava dizendo: eu sou o rei, estou aqui, comecei o reino e em breve vou consumá-lo. Morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. O reino de Deus está na terra. A igreja é uma expressão do reino de Deus na terra. Não é o reino consumado. O reino consumado, ele se dará quando o rei retornar para obter a vitória contra todos aqueles que rejeitam o Senhor e que vivem nas trevas. Aí o reino de Deus será plenamente instalado. A gente não vai falar de tudo isso aqui, porque não é o foco desse texto, mas é o foco do livro de Apocalipse, a instalação do reino de Deus na terra plenamente. E o que é que a igreja faz? A igreja é o corpo de Cristo, que continua pregando a mensagem de Jesus para que os pecadores se arrependam, obviamente, dos seus pecados, preparando a chegada do reino de Deus na sua completude, né? Quando Pai, Filho e Espírito Santo estiverem aqui de modo pleno, não vai mais haver pecado e nem pecadores, somente os redimidos pelo sangue de Jesus. Isso no futuro. Essa era basicamente a pregação de Paulo na sinagoga. O que é que os judeus fizeram ali? Alguns creram, mas outros rejeitaram. Olha o verso 9. Atos 19, 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, essa palavra empedernidos, ela deriva de pederneira, que é uma palavra arcaica para quê? Para pedra, era um tipo de pedra, né? Então eles estavam endurecidos e descrentes. Então, muitos judeus na sinagoga ficaram endurecidos, rejeitando a pregação de Paulo, descrentes na mensagem do apóstolo, falando mal do caminho, nome dado para Jesus, o caminho, né? Falando mal do caminho diante da multidão. Olha, veja como é interessante. Paulo não queria confusão. Paulo não queria um debate público que viesse a retirar a atenção do principal. Quem era o principal? Jesus Cristo e o Evangelho do Reino. Se eu entrar no debate com estes judeus aqui, o foco vai se perder. A multidão vai entrar numa discussão, numa argumentação que não tem sentido. O que é que Paulo fez? Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Percebe o foco do apóstolo? É pregar o evangelho, é plantar igrejas. O foco não é discutir, não é brigar, não é dizer quem está certo e quem está errado, embora a mensagem do evangelho seja a correta, mas esse é o foco. Se um dia você estiver pregando o evangelho para alguém, foca no evangelho, foca na mensagem de Jesus, o Salvador, o Senhor que veio morrer na cruz pelos seus pecados. Se a pessoa tiver dúvida sobre doutrinas e lhe perguntar, tire as dúvidas dessa pessoa. Mas se ela quiser debater para provar que ela está correta, não tem sentido. Ah, então não é para eu debater e provar? Eu acho que isso tem até um momento que é lícito, que é bom, mas tem um limite onde isso perde o sentido, perde o foco e fica um debate de ideias que não chega a lugar nenhum. E você deixou de pregar o evangelho e a pessoa ainda ficou com raiva de você. Se você perdeu o debate, né, a pessoa acha que está certa, isso é ruim. Se você ganhar o debate, a pessoa fica com raiva de você, e isso é ruim também. E você não pregou o evangelho. Entende? Agora, se esta pessoa que você está pregando o evangelho está aberta, sinceramente, a ser esclarecida das suas dúvidas, marque um estudo bíblico com ela. Ah, pastor, eu acho que eu não tenho condição. Procure alguém da igreja que possa te ajudar e vá junto. É uma oportunidade preciosa você fazer estudo bíblico com uma pessoa que está interessada em ouvir da Bíblia, né, semanalmente, porque isso pode gerar um fruto maravilhoso de conversão. Então, não desperdice esta oportunidade. Se a pessoa estiver aberta a ouvir o evangelho, a receber uma instrução, a tirar dúvidas da Bíblia,
Bíblia, louve a Deus, você tem uma grande oportunidade, marque com essa pessoa e faça. Ah, mas eu não consigo. Estude, se esforce, mas esse é o seu ministério como crente em Jesus. Você estará realizando a obra que Jesus deixou para nós realizarmos como igreja. Fazer discípulos para Jesus. É a melhor forma de pregar o evangelho, é a melhor forma. Então, pense nisso. Paulo, então, não queria confusão, não queria conflito. Ele fez isso em Corinto também, se afastou, e aqui ele foi para a escola de Tirano. Nome estranho, né? Tirano, nome meio ruim na modernidade. Mas esse homem provavelmente era um filósofo, dono desta escola, ou era um professor da escola, ou o próprio dono da escola, ele usava para ensinar a sua filosofia, e tudo indica que quando ele não estava usando, Paulo usava. Paulo não tinha tanto recurso, então talvez Paulo usasse no horário mais quente, né? Talvez pagasse um valor pequeno, talvez, especulação, Tirano fosse um amigo do evangelho, digamos assim, ou até um convertido, que cedia o espaço para que Paulo estivesse ali naquele lugar. E ali, na escola de Tirano, foi um centro de treinamento. A gente pode até entender que aqui é como se fosse o primeiro seminário, né, digamos assim, para treinar obreiros, porque aqui o apóstolo começou a treinar muitos convertidos lá de Éfeso, e foi a partir daqui que saíram vários missionários para várias regiões da Ásia, a província romana da Ásia. E ele passou um bom tempo ali. Versículo 10, Atos 19, 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, era muito território. O apóstolo Paulo não tinha condição de evangelizar todo esse território. Foi o que ele fez? Ele preparou missionários ali e os enviou para as regiões da Ásia, chamada também Ásia Menor, província romana, e muitas igrejas foram plantadas ali. Conhecemos bem as 7 igrejas da Ásia, a quem Jesus enviou cartas pelo apóstolo João, lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. Uma delas é Éfeso, nós estamos observando aqui, o crescimento da igreja de Éfeso, ou melhor dizer, o nascimento está sendo aqui, lá em Apocalipse 2, Jesus vai dizer algumas coisas duras para aquela igreja. Aquela igreja parece que esqueceu o seu primeiro amor. Mas não vamos entrar nisso agora. O fato é que um desses homens que foi treinado aqui na escola de Tirano foi Epáfras, também conhecido como Epafrodito. Lá em Colossenses capítulo 4, verso 12, nós lemos assim: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele, de Epáfras, dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, aqui tudo indica que Epáfras foi o missionário que plantou essas 3 igrejas. A igreja dos Colossenses, dos Laodicenses e de Hierápolis. Laodiceia é outra igreja que aparece lá nas 7 igrejas da Ásia, que Jesus manda cartas para aquelas igrejas. E não é uma igreja que está muito bem no caminho do Senhor. Mas tudo indica que Epafrodito foi esse missionário que chegou lá. Colossenses 1,7 diz ainda: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, os colossenses foram instruídos por Epáfras. É a ideia de que ele era conservo, ou seja, um missionário que foi preparado pelo apóstolo Paulo para pregar na Ásia. E ele chega lá em Colossos, prega o evangelho, muitos se convertem e ele começa o trabalho de discipulado desta igreja, como na cidade de Hierápolis e como também na cidade de Laodiceia. Epáfras, ou Epafrodito, ele foi muito aplicado na obra do Senhor. Filemão 1,23, nós lemos assim: saúdam-te, Epáfras,
prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Estava ali junto de Paulo na prisão, talvez mais cuidando do apóstolo. Timóteo também foi preso, outros foram presos porque estavam ali dedicadamente servindo ao Senhor. Perceba então, o ensino sistemático da doutrina gera conversões. Esse é o método. Nós não podemos nos deixar enganar por outros métodos. O método da Bíblia, ele é simples, ele é claro, ele é um método que não é difícil de compreender, é ensinar a Bíblia Sagrada. Haverá genuínas conversões se você ensinar a Bíblia Sagrada. Se for pelo emocionalismo, falsas conversões. Teologia da prosperidade, falsas conversões. E até o desejo, nós amamos tantas pessoas, os nossos queridos amigos, familiares e tudo, que nós queremos trazê-los para a igreja. Isso é bom. E às vezes nós queremos sustentá-los na igreja pela amizade, pelo amor, pelo cuidado. Não dá. Não dá. Não dá para sustentar ninguém na igreja se essa pessoa não crê no Senhor Jesus Cristo. Uma hora ela não fica. Só fica os crentes em Jesus. Porque é da natureza da luz, é da natureza do crente amar a Deus, amar a palavra. Entende? A gente traz, a gente prega, mas só fica aqueles que realmente o Senhor chama. Então, ensine a Bíblia. Não tem outra forma de prender alguém na igreja, não tem outra forma de cativar pessoas para o reino de Deus. Conversões genuínas somente por um ensino sistemático da doutrina. Paulo fez isso lá na escola de Tirano, e você vê Epáfras fazendo isso também com Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Uma segunda instrução no nosso texto, além do ensino sistemático da Escritura, é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo nos cristãos é o que faz a palavra de Deus crescer e engrandece o nome de Jesus. E é o que nós vamos ver agora, ainda nessa mesma história, no verso 11. Olha o que diz aí o versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha que coisa interessante. Geralmente, a gente leu isso em Atos 3, Atos 4, primeiro eles faziam os milagres, né? Pedro curou ali um paralítico, né, que estava na porta do templo há muito tempo. E ali todos vieram ver e Pedro pregou o evangelho. Aqui é diferente. Paulo primeiro prega o evangelho, vai na escola de Tirano, instrui os missionários e, consequentemente, ele faz milagres extraordinários. Esses milagres extraordinários tinham um propósito que a gente já estudou muito aqui, né, no livro de Atos e nos evangelhos, principalmente no evangelho de Lucas. Esses milagres tinham o propósito de chamar a atenção das pessoas para o poder de Jesus Cristo, para o poder da palavra de Deus. Não era para enriquecer uma pessoa, um líder religioso. Esses milagres não era para questão de ação social. Eles eram com o propósito de apontar para Jesus Cristo. É o poder de Jesus que faz esses milagres. Olha o verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E o 12, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Então, por quê? Aventais e lenços, pedaços de pano. Tudo indica que a cidade era muito tumultuada e os efésios, eles achavam que esse pedaço de pano, sendo abençoado por Paulo, ia curar os seus parentes, né, as pessoas ali que estavam doentes. E pela fé, realmente, isso aconteceu. Lembra de quando foram levar um paralítico para o Senhor Jesus Cristo curar? Então tiveram que destelhar a casa, baixá-lo, foi uma engenharia enorme, e aquele homem podia ter caído dali, né? Foi uma engenharia. Por que não trouxeram pela porta? O tumulto. Então Paulo estava fazendo muitos milagres, certamente as ruas ficaram tumultuadas, então eu vou trazer um enfermo, já está para morrer ali, ou um endemoniado, muito perigoso, então eu vou levar uma peça de roupa. Isso é estranho. A gente vê isso pouco na Escritura, por isso que Lucas diz, milagres
extraordinários. E isso aconteceu. O texto não deixa especificamente como lá em Atos 3, que diz que foi o poder de Jesus que curou o paralítico. O texto aqui não deixa isso claro, mas óbvio que estava na mensagem do apóstolo falar isso. É porque Lucas, quem escreveu o relato, acaba sintetizando, porque não cabe tudo aqui no texto. Mas os efésios, eles eram muito místicos, a gente vai ver isso aqui. Eles eram muito dados à magia, talvez por isso eles pensaram, eu vou levar esse pano, pode ser, quem sabe, que ele cure o doente ou expulse o demônio só através desse pano aqui, né? Talvez. E então Paulo realmente operou um grande milagre e esses lenços e aventais curaram os enfermos. Obviamente isso chamou a atenção do povo e o povo quis ouvir a mensagem do apóstolo, aonde? Na escola de Tirano, ele passou 2 anos lá, e então teve muita gente ali que Paulo pregou o evangelho, muitos se converteram e muitos saíram dali para levar o evangelho para outras partes. Observe que, verso 13, Atos 19, 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram seus filhos, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Haviam judeus exorcistas, aqui é um caso, eram 7 filhos de Seva. Não há relato de ele ser um sumo sacerdote, talvez ele esteja usando esse título, né, para poder dar marketing, notoriedade, e eles ganhavam dinheiro com isso. Eles expulsavam demônios e ganhavam dinheiro com isso. Até que ponto eles expulsavam de fato, o texto não diz. Mas a questão é que esse demônio expulsar não deu certo, né? Não deu certo. E é interessante como o próprio demônio, ele fala, e ele fala a verdade. O demônio, ele sabe o que está acontecendo. O demônio, ele acredita em Deus, porque os demônios estão passeando, né, até diante da presença de Deus. Então, os demônios não estão no inferno hoje lá. Os demônios estão por aí. São anjos caídos e se encontram até diante da presença do Senhor por várias razões. Muitas delas a gente nem sabe qual é. O fato é que esses homens ganhavam dinheiro com isso e eles viram Paulo fazendo muitos milagres. A multidão seguindo Paulo. O que é que eles pensaram? Vamos usar as palavras que Paulo usa. Quais eram as palavras mágicas? Aí eles citam aqui, né? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles entendiam que se eles pronunciassem essas palavras, elas eram como se fossem palavras mágicas. E o demônio sairia, porque se Paulo está fazendo, a gente pode também. Somos exorcistas, né? Então eles entendiam dessa forma. E o povo de Éfeso, como eu já falei, era um povo muito místico, era um povo muito mágico, né, dado à magia. Mas o que é que o demônio respondeu? Atos 19, 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O demônio sabe quem são os crentes. O demônio sabe. O demônio conhece aqueles que têm o poder do Espírito Santo nas suas vidas. O demônio sabe. O demônio sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe. Ele simplesmente é rebelde contra Deus. Mas ele sabe. E ele não foi expulso por pessoas que deveriam ser subordinadas a ele, ao demônio. Esses exorcistas, eles eram servos do demônio. Eles deveriam ser subordinados pelo demônio. Eram filhos das trevas. Eles não tinham autoridade sobre demônios. Só os crentes em Jesus têm autoridade sobre os demônios no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Não porque nós somos fortes, mas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus aqui não é uma palavra mágica. O nome de Jesus aqui é aquele que nós carregamos na nossa vida, como nosso testemunho de vida. É quem nós representamos na terra. É o nosso Senhor.
é o nosso rei. Nós servimos a Jesus. E é por isso que esse nome é relevante e importante para nós quando nós o invocamos. Quando você ora em nome de Jesus, não é uma palavra mágica. Você faz sua oração e fala em nome do Senhor Jesus Cristo, encerrando sua oração com o amém, você está dizendo que tudo aquilo que você pediu, certo ou errado, porque às vezes a gente erra um pouco na nossa oração, mas tudo aquilo que você colocou é no nome do meu Senhor, do meu Rei, que morreu na cruz pelos meus pecados, porque eu sei que Jesus vai me fazer valer. Jesus me faz vitorioso, já me fez vitorioso. Vitória não no sentido financeiro ou de qualquer outra forma, mas vitorioso contra a morte, contra o inferno e uma vitória eterna junto com o Senhor nosso Deus. Esses homens não eram crentes e estavam usando o nome de Jesus de modo completamente errado. Passaram-se quase 2000 anos dessa história e ainda hoje se faz isso, né? As pessoas expulsam demônios em nome de Jesus, mas muitos nem crentes são, nem conhecem o Senhor Jesus Cristo da maneira que é a correta. E então, o que é que o possesso de espírito fez, o endemoniado? Verso 16, o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Ou seja, 7 exorcistas foram expulsos por um homem. Esse homem possesso de demônio, ele bateu nos 7, rasgou a roupa dos 7, eles saíram nus dali. E talvez nós não estejamos rindo aqui, mas quem leu esse texto na época riu. Isso aqui é uma nota cômica, né? O demônio expulsou os exorcistas, que ironia, né? Ainda saíram nus, que vergonha. Então, na época, quando a igreja lia isso, talvez a igreja risse, né? Porque é cômico, né? Quiseram usar o nome de Jesus indevidamente, olha o que receberam, né? O demônio deu uma surra neles. A gente não acha tanta graça nisso, mas é uma nota cômica, é uma questão de humor aqui, você entender que os exorcistas foram expulsos pelo próprio demônio. É ridículo. E ainda saíram nus dali. Mas o importante de toda essa história é que, verso 17, chegou este fato, que os 7 filhos de Seva foram expulsos pelo demônio, e não o contrário, né? Chegou ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Percebe? De todo modo, Jesus foi engrandecido. O demônio ajudou a engrandecer o nome de Jesus. É um relato repleto de ironias, não é verdade? Paulo realizava muitos milagres, expulsava os demônios e curava as pessoas. E quando alguém for usar o nome indevido de Jesus, eles foram maltratados pelo próprio demônio. Ou seja, não é qualquer um que expulsa demônio, não é qualquer um que faz milagre, é aquele que realmente crê no nome de Jesus. O nome de Jesus foi engrandecido. O poder do Espírito Santo nos crentes ali engrandeceu o nome de Jesus. E como resultado de tudo isso, o terceiro ensino desse texto é que conversões genuínas a Jesus Cristo apresentam obras. O ensino sistemático da Escritura, o poder do Espírito Santo na vida dos cristãos e, resultado, conversões genuínas, elas apresentam obras. Verso 18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Ninguém chamou essas pessoas. Confessem seus pecados publicamente. Ninguém falou isso. Eles crendo em Jesus, ouvindo a pregação de Paulo, vendo os milagres pelo poder do Espírito Santo na vida de Paulo, do apóstolo ali, publicamente os cidadãos de Éfeso começaram a confessar os seus pecados. Eu era que nem esses filhos de Seva. Eu mexia com magia e bruxaria, porque o contexto aqui é de bruxaria e magia, de coisa das trevas mesmo. Eles faziam muito isso.
E então eles estavam reconhecendo: eu adorava deuses falsos, eu estava nas orgias, eu cometia vários pecados aqui, eu estou confessando o meu pecado e eu quero crer em Jesus. Ninguém os obrigou a fazer isso. Eles foram lá publicamente confessando pecados porque reconheceram que estavam perdidos nos seus pecados. Percebe? Então, reconheceram as obras de pecado. Irmãos, quando uma pessoa se converte a Jesus, essa é a primeira marca. É reconhecer a natureza do seu pecado. Sou pecador, estou perdido. Erro nisso, erro nisso, erro nisso. Hoje a gente não exige, nem quer que ninguém exponha publicamente a sua vida. Aconteceu na Escritura várias vezes, aconteceu na história da igreja em vários momentos. Isso é um sinal de avivamento. O pecador, ele está tão comprometido com Jesus, que ele tem vergonha do pecado, mas ele quer apresentar e dizer: olha, eu me arrependo dos meus erros. É como se ele dissesse: irmãos, eu estou pecando nisso, 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 e eu não quero mais pecar. E eu peço perdão ao Senhor e aos meus irmãos. Isso é um sinal de avivamento. Para muitos é sinal de vergonha, né? Mas para os crentes é sinal de avivamento. E era o que eles estavam fazendo. E não foi nenhum, nem dois, nem três. Foram vários da cidade de Éfeso confessando os seus pecados. Por que isso aconteceu? Por que essas conversões genuínas surgiram aqui? Ensino sistemático da doutrina do Senhor Jesus Cristo, lá na escola de Tirano. Uma pregação poderosa do Espírito Santo de Deus, através das curas e milagres. Hoje entendemos que esse método nós não usamos mais, mas o poder do Espírito Santo age nas nossas vidas, transformadas pelo poder do Senhor. Mas falar é uma coisa, né? Não é só falar, você tem que fazer também. Uma conversão genuína tem a fala, mas tem a obra. Verso 19. Atos 19, 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Como eu disse, eles eram muito místicos, eles eram dados à magia. Haviam muitos desses livros aqui, esses livros eram chamados de as cartas de Éfeso. A cidade era tomada dessa cultura da magia, da bruxaria, de buscar demônios. Entendem? Genuínas conversões, confessaram publicamente seus pecados, queimaram seus livros. Quando a pessoa se converte, ela não deixa nada do velho homem ali. Ela joga fora, ela queima, ela destrói, ela se desvencilha daquilo. Aquilo não tem mais razão na minha vida. Na minha época da adolescência, os colegas, na época do disco de vinil, né, eles jogavam fora e quebravam os discos de rock ali, daquelas bandas das trevas, né, era o sinal de que eles tinham se convertido. Outros mudavam de roupa, né, porque usavam roupa meio esquisita, de malandro, de largado, agora usavam roupa mais adequada para ir à igreja. Alguns cortavam o cabelo para mostrar: não, agora eu não sou mais daquela tribo, eu sou dos crentes em Jesus, né? São obras que a gente faz para indicar, entende? Não quero mais... eu vou guardar um livro de magia de lembrança aqui só para ver, mostrar para os meus filhos quem eu era. Não, joga no lixo. Eu não quero mais isso. É uma nova vida. É o que eles estavam fazendo, queimando. E além de ter um valor para eles no trabalho deles, né, que eles eram místicos e mágicos ali, valia muito dinheiro. Veja bem, o relato aqui de Lucas é preciso: 50.000 denários. Um denário, nossa palavra dinheiro deriva dessa palavra denário, né? Então, e salário é outra história. Não vou ver aqui na cabeça, mas deixa para outro momento. Dinheiro vem de denário. Denário é um dia de trabalho. Quanto é que vale um dia de trabalho? É relativo. Vamos botar aqui R$100, né? Vamos botar R$100. É um dia de trabalho, R$100. Para uns é mais, para outros talvez seja um pouco menos. Se R$100 é um dia de trabalho, 50.000 denários dá quanto? 5 milhões de reais. Eles queimaram 5 milhões de reais ali. É muito dinheiro.
Entende? A fé em Jesus, ela requer confissão de pecados e ela requer obras de salvação. As obras não salvam, viu? Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas é que o salvo convertido, ele apresenta obras de conversão. Deixa o vício, deixa o pecado, porque arrependimento é isso, é você deixar o seu pecado. Não é uma emoção. As pessoas hoje se dizem crentes em Jesus e continuam como se fossem não crentes em Jesus. Só muda a linguagem e pronto. E continua do mesmo jeito. Não houve conversão. Mudou de religião, mas não houve conversão. A conversão, você confessa o pecado e você tem transformação de vida, obras. E isso, irmãos, acontece pelo poder do Espírito Santo, transformando pecadores perdidos. Foi o que aconteceu lá na cidade de Éfeso. E o verso 20 diz assim, Atos 19, 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vidas sendo transformadas, certamente famílias sendo edificadas aqui, uma igreja cresceu, de todo esse ensino do evangelho naquela cidade, verdadeiras conversões, um amor genuíno pelo Senhor Jesus Cristo, e a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. É assim que nós devemos fazer até a volta do Senhor Jesus Cristo, ensinar a palavra, pregar com o poder do Espírito Santo e esperar conversões verdadeiras, com confissão de pecados, obras genuínas de conversão, e assim a igreja de Jesus vai crescendo e prevalecendo até a volta do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos assim, a vivermos assim como Paulo nos ensinou. Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor. Te agradeço, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, porque o Senhor nos ensina através desta história maravilhosa como o Senhor quer que vivamos, pregando a tua palavra, testemunhando do Senhor, buscando genuínas conversões daqueles que ainda estão perdidos nos seus pecados. Ajuda, Senhor, a estarmos imitando o que diz na tua palavra e edificando a tua igreja, que eu te peço em nome de Jesus. Amém.